E aí pessoal do nono ano, beleza? Vamos para mais uma videoaula e aí vou trazer para vocês hoje aqui a correção da atividade que eu passei para vocês na aula anterior, tá certo? Então, dando início à nossa correção aí, nessa primeira questão ele pede para a gente determinar a razão entre o perímetro e o lado de um quadrado, tá certo? Então olha só, o perímetro de um quadrado, como os quatro lados são iguais, né? Então o perímetro somando dos lados seria 4L. Então ele quer a razão entre o perímetro e o lado. Então, a gente simplifica o L aqui e a razão vai ser 4. E aí ele pede para a gente fazer a mesma coisa, só que agora é a razão entre o lado e o perímetro do triângulo equilátero. Lembra que o perímetro do triângulo equilátero, como os lados são iguais, seria 3L. Né? E então a razão seria 1 sobre 3. E a letra C é uma resposta muito pessoal, tá? Então, vamos seguir em frente. A questão 2, gente, é uma questão mais de observação, né? Então, de acordo com as medidas que foram fornecidas, né? Ele pergunta, a sala do casal comporta esses móveis? Você vai perceber que sim. E a questão de como você vai arrumar isso também é muito pessoal. Então, vou deixar para vocês aí, tá certo? Agora, vamos para essa questão 3 aqui. Ele pede para a gente descobrir os valores, então olha só, vamos lá. De cara aqui, a gente consegue descobrir o y, né? Que é 100, porque a gente sabe que esse ângulo aqui é raso. Então, se aqui é 80, o y vai ser 100. Note que, como o y é 100, tá certo? E os dois ângulos aqui, ó, esse ângulo y e esse ângulo x mais 20 são opostos pelo vértice, tem medidas iguais, então quer dizer que x mais 20 é igual a 100. Então, isso quer dizer que x vale 80. E o z aqui, observe, ó, como aqui tem que ser raso, então o z vai ser 50. Vamos para cá agora, observe. Nós temos aqui o seguinte, ó, que esse ângulo aqui é raso. Então, quer dizer que esse lado aqui tem que valer 60 graus. Então, eu coloquei x mais 30 igual a 60, e x vai ser quanto? 30. E aqui a gente pode ver que y menos 50 também vale 60, pelo mesmo motivo do outro lado lá, né? Isso aqui é um ângulo raso, então y menos 50 é 60, esse 50 para lá é positivo, então y é igual a 110. E aqui, como aqui tem que ser um ângulo raso, né, isso, gente? Então z é igual a 90. Dando continuidade aqui, né, na questão 3, letra C agora, observe. Ó, se aqui é 95 aqui tem que ser um ângulo raso, então aqui tem que ser 85 para poder fechar 180, não é isso? Então 2x é igual a 85, x é igual a 42,5 graus, que é a mesma coisa que 42 graus e 30 minutos. Agora vamos para cá, observe. Aqui, ó, também esse ângulo aqui é um ângulo raso. Como é que 45, esse ângulo aqui tem que ser 135 para poder fechar 180, não é isso? Então, y menos 30 é 135, esse 30 vai para lá negativo e y é 105. E aqui também tem que dar um ângulo raso, então de cara z é igual a 135. Gente, observe que aqui eu não posso aplicar aquelas questões de ângulos alternos, né, colaterais correspondentes, porque as retas transversais não são paralelas, viu? Por isso que eu não estou aplicando essas regrinhas aí. Vamos para o próximo. Observe aqui, ó, aqui é um ângulo raso, então aqui tem que ser 130, não é isso? Então, esse aqui é 130, 3x é 130, x é igual a 43 graus e 20 minutos, né? Observe aqui, como aqui tem que dar 180, esse cara aqui é 60. Então, y tem que ser 50, como está aqui. E por último aqui, ó, se aqui é 50, aqui é 130, para poder fechar 180, né? 130 dividido por 5, 26. Questão 4, né? Calcule os valores solicitados em cada caso dos retas cortadas por uma transversal. Formam 8 ângulos com medida de 0 a 180. Se um deles mede 50, quais são os outros ângulos? Então tá aí, ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Agora a gente pode aplicar a questão de ângulos alternos, né, correspondentes e colaterais, porque essas retas são paralelas. Então, de cara nós temos que essas outras três medidas são 50, porque ó, essa é igual a essa porque é o APV. Aqui também é 50, porque esse aqui é correspondente desse ângulo cá, então medidas iguais. Esse aqui também é 50, porque aqui é o APV. Pronto, então nós já temos as medidas aí. Agora as demais vão ser 130, porque, ó, observe, como aqui é um ângulo raso, aqui é 130, não é isso? Então quer dizer que aqui é 130, aqui é 130, e aqui também é 130, porque é o PV desse cara aqui, tá vendo? Então as medidas são 50 e 130, certinho? Letra B, ele fala que esses dois ângulos são correspondentes, e nós sabemos que quando os ângulos são correspondentes, ele tem medidas o quê? Iguais, como está aqui. Agora só resolver uma equaçãozinha em primeiro grau. Esse 2x vem para cá negativo, ó. Subtrai, 5 menos 2 é 3, esse 10 vai para lá positivo.
Aí agora esse 3 passa dividindo, então é 40 dividido por 3, né? Então isso aqui vai dar 13 graus e 20 minutos. Nessa letra C, pessoal, observe que ele diz assim que esses pares de ângulos são alternos internos, né? Então quer dizer que eles são iguais, tá? Então, resolvendo essa equação, a gente vai encontrar o valor de x, ó. 2x menos 50 é igual a x menos 10, o x veio para cá negativo, então 2 menos 1x fica x. E esse 150, desculpa, foi para lá positivo, então 150 menos 10, 140. Só que nessa questão, diferente do item anterior, ele não quer o valor de x. Ele quer saber quanto mede cada um desses ângulos. Então você escolhe qualquer um desses dois aqui para substituir x. Qualquer um desses dois porque eles são iguais. Então eu vou escolher esse segundo aqui, que me parece mais simples. Ó. Foi o que eu fiz. Eu troquei o valor de x pelo valor que nós encontramos, que é 140. Então 140 menos 10, 130 é o valor de cada um desses ângulos aqui, certinho? Questão 5, ele não forneceu aqui essas medidas, né? Que o lado AB é 2, BC é 3 e CD é 5. E ele me disse que essa medida toda aqui, de A até D' é 13. Levando em conta aqui, gente, que eu estou chamando de AB' de X, B', C' de Y e C', D' de Z. Tá? E ele quer descobrir o valor de cada uma dessas medidas. Então, note o seguinte, ó, que essa soma aqui toda é 10. Então, agora é só aplicar o teorema de Thales. Ó, 10 está para 13, que é esse carinha aqui, tá vendo? Assim como 2 está para x, certo? Então, aí multiplica cruzado, ó. 10x é igual a 26, x é igual a 2,6. A gente vai aplicar esse aqui para os demais, ó. 10 sobre 3 e aqui 10 sobre 3, desculpa, assim como 3 está para y, multiplica cruzado de novo, ó. 10y é igual a 39 e y é igual a 3,9. E aplica de novo para z, ó. 10 está para 13, assim como 5 está para z, multiplica cruzado, z igual a 6,5. Tá aí as medidas que ele queria, ok? A questão 7 traz essa situação aqui, né? Onde a gente tem um retângulo, né? Eu chamei aqui de largura essa parte de baixo, comprimento essa aqui. Ele fala que o perímetro desse retângulo é 70 e que a razão entre o comprimento e a largura é 2 sobre 5. Né? Então vamos lá. A primeira situação que ele me deu o perímetro, observe que eu posso dividir aqui por 2. E eu tenho que C mais L é 35, e isolando C, vou ter que 35 menos L. Por outro lado, ele diz que a razão entre o comprimento e a largura é 2/5. O que foi que eu fiz? Eu substituí esse Czinho por essa informação aqui, ó, que nós encontramos aqui, tá? No começo da questão. Então, substituí, foi o que eu fiz. Fiz essa multiplicação cruzada, ó, 2L é igual a 55 menos 5L. Esse 5L foi para lá positivo, por isso que ficou 7. E L é igual a 25. Ele quer calcular a área do terreno. Depois que eu calculei a área do terreno, tem um L. Eu acho o comprimento, mesmo que o comprimento é 35 menos L. E o L a gente achou que é 25. Então, o comprimento é 10. Então, a área nada mais é que 25 vezes 10, que vai ser 250, certo, gente? Então, a área aqui seria igual a 250. Agora, note que eu vou fazer essa questão de uma outra forma, tá? E eu acho até bem mais prático, observe. Ele me deu que o perímetro é 70, eu simplifico por 2 aqui, igualzinho ao início. E tenho que C mais L é 35. Eu vou segurar isso, tá? Observe agora. Eu sei que C sobre L é 2/5. Observe o seguinte, ó. Essa soma aqui, ó, a gente já fez uma questão dessa, nesse estilo, em alguma aula que eu passei para vocês anteriormente. Observe que a soma entre esses dois números aí é 7. Certo? Ou seja, é como se eu tivesse pegado essa medida aqui, que é a soma dos dois, e dividido em 7 partes iguais. Beleza? Aí o comprimento eu peguei 2 partes e a largura eu peguei 5. Ou seja, se eu pegar 35 e dividir por 7, vai dar 5, não é isso? Aí observa agora, ó. 5 vezes 2, tá vendo? Ó, que ele pegou 2 partes. Ó, 5 vezes 2, 10. A largura pegou 5 partes, então 5 vezes 5, 25, não é isso? E aí se eu quisesse achar a área, é só multiplicar, que a questão pediu, não é isso? Então, eu acho que assim é muito mais prático, ganha muito mais tempo, observe, e diminui muito a questão do cálculo também, beleza? Agora aqui uma questão, né, que trata semelhança de triângulos, né? Ele me dá 2 triângulos, um com essa medida aqui 5, 7,5 e 15. E ele fala que o menor lado do outro triângulo é 15. Observe que o menor lado tem que ser correspondente ao menor lado da figura menor também, óbvio. Então, comparando essas duas figuras, observe que a figura grande, as medidas dela vai ser o triplo da menor. Então, para eu achar o x e o y, basta multiplicar por 3 os seus lados correspondentes. Então, qual é o correspondente de x? 6, então 6 vezes 3, 18. E o correspondente de y é 7,5. Então, 7,5 vezes 3, 22,5. Então, questão bem tranquila.
Essa aqui, né, como ele já disse a questão, aqui as retas RS são paralelas, beleza? E aí ele pede para encontrar apenas o valor de x. Como elas são paralelas aqui, esses dois ângulos são colaterais internos, isso quer dizer que eles são suplementares. Ou seja, a soma entre eles, observe, a soma dos dois ângulos, tá certo? É igual a 180. Então, somando semelhantes, ó, 4x mais x é 5x, 30 mais 20, 50. Quando eu passei ele para o outro lado, ele foi negativo, não é isso? Então, 130. 130 dividido por 5, 26. A questão só quer o valor de x. Então, acabou, não precisa substituir nada, certo? Questão 10, pessoal, questão bem tranquila aqui, né? Ele quer o x e y. Note que x e 30 aqui são alternos internos, então o valor de x é 30. A mesma coisa acontece com y e 45. Também são alternos internos, então y vai ser 45. Essa questão 11, ela trata aqui a questão da base média do trapézio, né? Que a base média é exatamente a média das duas bases do trapézio, né? E ele pede para descobrir aqui quantos centímetros aqui tem o total desses degraus aqui. A gente tem que descobrir quanto vale cada degrau e no final somar eles. Então a gente vai aplicar a base média. Observe. Por que é 45? Ó, 30 mais 60, 90. Dividido por 2, 45. A gente pode achar isso aqui também. Ó, 60 mais 90, 150. Dividido por 2, 75. Falta descobrir essa. Né? Observe, como essa base média aqui, entre esses dois aqui, né? Desculpa, entre essas duas bases é 30, é óbvio que essa soma tem que ser 60, porque 60 dividido por 2 é 30. Para que seja 60 essa soma, essa base aqui de cima tem que ser 15. Observe, ó, 15 mais 45, 60, dividido por 2, 30, tá vendo? Então, observe que aqui a gente tem todas as medidas dos degraus. Basta a gente fazer o que agora? Basta a gente somar essas medidas, tá vendo? Ó? 15 mais 30 mais 45 mais 60 mais 75, 90. Somando tudo isso vai ser igual a quanto? Ó? 315. Questão 12. O que tem aqui? Ó? Em determinada hora do dia, o sol projeta a sombra de um poste de iluminação sobre o piso plano de uma quadra de vôlei. Então, o que acontece? Nesse instante, a sombra mede 16 metros. Beleza. Simultaneamente, um poste de 2,7 metros que sustenta a rede tem sua sombra projetada sobre a mesma quadra. Então, nesse momento, essa sombra mede 4,8. Ele quer descobrir a altura do poste, certinho? Então, o que nós temos aqui? Veja só. Nós temos a seguinte situação. Ó, o poste de iluminação, a altura dele, que eu não sei quanto é, projeta uma sombra de 16. E, no mesmo tempo, né, o poste que sustenta a rede, que é 2,7 metros de altura, projeta uma sombra de 4,8 metros de comprimento. Então, note que esses dois triângulos são semelhantes. E outra coisa que você deve perceber, ó. Para eu chegar nessa medida aqui, ó, eu peguei 4,8 e dividi por 0,3, ó. Então, para eu achar essa altura, eu vou dividir 2,7 por 0,3, tá vendo? Então, a altura é 2,7 dividido por 0,3, que vai dar 9. Como eu tinha dito anteriormente, se você consegue perceber essa relação, fica muito mais fácil, tá certo? Questão 15, um menino, é bem parecido com a 12, tá, gente? Um menino de 1,5 metros de altura, observa sua sombra e a sombra do edifício formado no mesmo horário do dia. Como não dispunha de fita métrica ou de qualquer instrumento para medir, ele mediu sua sombra e a sombra do edifício com um barbante. Verificou que esta era 10 vezes maior que a sua. Qual a altura do edifício? Então vamos lá. O que é que nós temos? Ó, a altura do edifício e a altura do menino. A sombra do edifício e a sombra do edifício. E a sombra do menino, desculpa. A altura do edifício a gente não sabe. A altura do rapazinho é 1,5 m. E aqui, o que ele percebeu? Que a sombra do edifício era 10 vezes a sombra do rapaz, ó. Então, o Szinho aqui, ó, a gente pode cortar, ó, e aí a gente multiplica cruzado. Lembrando que vai ficar 1 no lugar desse Szinho. Então, H, que é a altura do edifício, vai ser 15 metros. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenha colaborado com vocês aí. Valeu? Grande abraço.